Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Em Mateus capítulo 15, Jesus Cristo tem um debate com os líderes religiosos, os fariseus, e os fariseus perguntam para Jesus sem se darem conta do absurdo que eles estavam falando. Mas eles perguntam para Jesus, por que é que os seus discípulos desobedecem uma tradição dos líderes religiosos por não se lavarem cerimonialmente antes de comer? E aí então Jesus pergunta para eles, e por que é que vocês quebram o próprio mandamento de Deus para manter a tradição dos líderes religiosos? E com essa discussão, esse debate, o que fica bem claro ali, e que é uma coisa que a gente tem sempre que prestar atenção, é que Jesus Cristo está deixando claro para eles que uma coisa é a tradição religiosa do seu povo, a tradição dos líderes religiosos, que poderia ser chamado nos nossos dias como a nossa teologia, o nosso dogma, a nossa compreensão cultural. E outra coisa é o Evangelho, o Espírito do Evangelho, o mandamento de Deus. São coisas diferentes. A gente precisa entender isso, porque muita gente acha que a sua própria cultura é o mandamento de Deus. A sua própria maneira de interpretar a vida é a palavra de Deus em si. Que as suas normas culturais e comportamentais, religiosas, sociais e familiares são a palavra de Deus, são a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Mas são coisas diferentes. Um é o espírito do Evangelho, outro é a cultura de um povo, a cultura de uma época, a cultura cristã. Uma é a mensagem de Jesus, outra é a cultura cristã que se faz em nome dele, mas nem sempre, e eu diria até que na maioria das vezes, não de acordo com o seu espírito. Há muita gente que transforma o seu jeito de ouvir música, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de entender a vida, que são manifestações culturais, cristãs, mas culturais, como se fosse a própria palavra de Deus. Outras pessoas não conseguem fazer as pontes corretas de compreensão de contexto, de lógica, para entenderem por que é que nos tempos bíblicos os casamentos se davam de um jeito, o relacionamento entre homem e mulher era de um jeito, e que nos nossos dias isso é diferente, sim, e graças a Deus que são coisas diferentes, porque há uma porção de componentes que aparecem na Bíblia e que são dos tempos bíblicos que tem a ver com a cultura e a tradição daqueles povos e não com o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho é atemporal. Cada uma de nossas culturas é circunstancial e temporal. Quando a gente entende essas coisas, a gente começa a fazer sempre um movimento, primeiro, de autocrítica cultural. Eu nunca posso achar que o que eu penso é maior do que o espírito do Evangelho. E eu tenho que fazer também o movimento de me submeter e submeter a minha cultura ao espírito do Evangelho, para que seja sempre confrontada e confirmada quando é correta e modificada, alterada quando precisa ser alterada. Que Deus nos abençoe.